Opa! Então, pessoal, boa noite oficialmente, gravando a aula. Boa noite, Juju. Vamos começar agora. Como eu falei na última aula, né, o nosso tema hoje vai ser período regencial. Um período aí que é um período bem curtinho da história do Brasil. São apenas 9 anos, mas são 9 anos que acontece de um tudo, né? Como a gente costuma falar, tudo acontece em 9 anos. Então, é um ano de muita revolta, é um ano muito conturbado politicamente e com muitas implicações que refletem muito no nosso dia de hoje, né? O que é legal, que nos permite, boa noite, Helena, que nos permite refletir sobre a nossa sociedade atual, sobre os nossos dias contemporâneos, que é o que o Enem quer, né? O Enem quer, na prova, fazer você, através da história, através do estudo da história do Brasil, refletir 3 elementos, beleza, Juju? Que reflete o nosso dia a dia. Então, nesses 9 anos aí do período regencial, que vai de 1831 a 1840, vamos ter várias nuances, né? De poder, economia, e aí, tanto por isso, a gente dividiu em 2 aulas. Então, hoje, na primeira aula de período regencial, nós vamos ver um pouco da questão política, né? Como está a questão partidária, social, política do Brasil, como está essa relação de poder, né? Essa tensão de poder. E na aula da semana que vem, nós vamos ver mais a questão popular, né? As revoltas, porque foi um período de muitas revoltas, muitas batalhas e guerras locais, e que são muito exigidas no Enem também. Então, vou dar agora uma ênfase mais na política e na próxima aula na questão social popular, beleza? Então vamos lá. Então, lembramos que na última aula a gente está lá com a renúncia, né, com a abdicação do trono de Pedro I, depois daquela maravilhosa noite das garrafadas. Quem lembra da noite das garrafadas, que foi aquele dia fatídico, né, que Dom Pedro I, querendo melhorar a sua popularidade, ele resolveu fazer um tour, fazer um rolê aí pelo Brasil, né, para poder ter um apoio popular, né, das caras, fazer presente. Só que na primeira parada de Dom Pedro, que é lá em Vila Rica, ele já vê que o caldo engrossou, que não vai dar ele não é muito bem recebido, tudo certo, né? Ele não é muito bem recebido e volta para a corte do Rio de Janeiro. E quando chega aqui, estão lá os brasileiros e os portugueses esperando, uns para fazer festa, outros para fazer protesto, e acaba naquela algazarra, né? Quebrando lamparina, atacando garrafa um no outro, paus e pedras voando. E aí que a nossa noite da garrafada, que vai ser um importante Dom Pedro I da linha na pipa e meter e ir embora aí para Portugal, abdicar do trono. Então, quando ele abdica do trono, temos a nossa foto maravilhosa, essa pintura, Dom Pedro I abdicando do trono, deixando Pedrinho, o nosso Pedroca, o nosso brasileirinho Pedroca, com 5 anos de idade, como príncipe herdeiro. Mas a Constituição, lembrando que a gente estava no momento, né, que havia uma Constituição outorgada por Pedro I em 24, para o imperador assumir o trono, ele tinha que ter pelo menos 18 anos, ter a maioridade. E Pedroca tinha apenas 5 anos, então ele não poderia ser imperador ainda. Então, qual era a solução legal, a solução da lei que a Constituição trazia para isso? Haver um regente, né? Haver uma regência, que seria aquele governante provisório. Então, a Constituição previa, primeiramente, uma regência trina. Seriam 3 pessoas que estariam fazendo ali a regência, governando de forma provisória o país do Brasil. Então, pessoal, a regência, esse período regencial, ele basicamente são 4 regências, tá? Para a gente poder fixar de forma mais fácil. Primeiro, são 2 regências trinas e 2 regências unas, tá? Então, são as regências trinas, é uma provisória e uma permanente, e depois as 2 regências unas. A regência trina provisória durou só 3 meses, tá? Então não dei muita ênfase a essa regência, porque ela foi só mesmo para organizar a votação para a primeira regência trina, que vai ser a permanente. Então, os 3 primeiros regentes ficaram ali 3 meses, só para esquentar o lugar, para não ficar o Brasil, né, sem governante. Pedrinho ali pequenininho, Pedrão foi embora, então foi essa regência trina provisória de 3 meses. A regência trina permanente, que de fato governou,
ela vai governar de 31 a 34. E os 3 regentes, eles eram basicamente cada um de uma vertente política, né, para poder haver um equilíbrio. Então, o Brasil, nesse momento, ele está com uma formação política basicamente baseada é muito bom, né? A aula de literatura acabou de acabar e vocês ouvem isso. Então, o Brasil está basicamente com 3 partidos políticos, né? Temos aí o partido dos restauradores ou caramurus, que eram aquelas pessoas que pediam, que queriam que o primeiro reinado se fosse restaurado. Eles queriam que Pedro I voltasse, que ele voltasse a imperador do Brasil. Então, os restauradores ou caramurus é aqueles do partido Volta Pedrão. Tinha também os liberais moderados, ou chimangos, que eles eram, como o nome diz, né, moderados. Eles queriam um avanço, eles queriam um progresso, mas de uma forma moderada. Então, eles eram, sobretudo, os centralistas, né, queriam um poder centralizado, mas um poder, uma monarquia constitucional, onde o rei reina, mas não governa, né? Que é mais ou menos o que a Inglaterra tem hoje. Uma rainha que reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento através do primeiro-ministro. Eles criam uma monarquia constitucional. E tinha os liberais exaltados, que eram aqueles liberais que queriam realmente um progresso, um avanço político maior, também chamados de farroupilhas. Eles queriam federalismo, ou seja, poderes maiores para as províncias, e também tinha ali um grupo republicano dentro desse partido. Então, são basicamente 3 partidos: os conservadores, os restauradores, os caramurus, os liberais moderados e os liberais exaltados. Então, a primeira regência permanente, ela vai ter basicamente um de cada elemento, tá? Não gravem nome de regentes, o Enem não cobra, o Enem ele quer realmente que você entenda novamente esse contexto. Então, dentro da regência, pessoal, tem alguns fatos que muito importantes que aconteceram. O primeiro fato, que é um fato de suma importância, porque ele tem até hoje, ele resvala, né, até hoje na nossa contemporaneidade, na nossa política nacional, que foi a criação das Guardas Nacionais, já em 1831. O que eram as Guardas Nacionais? As Guardas Nacionais eram basicamente milícias de cada província, né, milícias provincianas e censitárias. O que quer dizer censitário? Quem lembra do voto censitário? Censitário vai falar de poder econômico. Então, essas milícias eram pessoas com maior poder econômico. O objetivo da milícia, essa guarda nacional... Esse voto é aquele de quem tinha mais terra, essas coisas? Isso, o voto censitário é o voto de quem tem poder, né? Então, lembra da Constituição da Mandioca, que ia votar quem tivesse alqueires de mandioca. Então, censitário, quando vem essa palavra na prova, censitário vai lembrar de dinheiro, de poder econômico. Então, é o poder político para quem tem poder econômico. Então, o voto censitário, poder censitário, e aí, no caso, uma milícia censitária, era uma milícia formada por pessoas que tinham dinheiro. Como assim? Nesse momento do Brasil, vamos voltar um pouquinho para fazer uma revisão. Brasil Colônia, cana-de-açúcar. Lembra? Era o produto economia. Aí veio o primeiro reinado, era o ouro. O ouro lá sendo o produto mais importante. Nesse momento aqui do período regencial, o café, ele começa a surgir, ele começa a ganhar terreno, né? Começa a ganhar como um produto importante de exportação nacional. O café, ele vai ser realmente o forte dele no segundo reinado. Mas aqui, já no período regencial, o café ele tem muita força. Então, aquelas pessoas, né? Aqueles fazendeiros, aqueles latifundiários que tinham café, escravagista, né, com uma monocultura de café como escravos, eles querem também o poder. Eles estão começando a ter poder econômico, eles querem ter poder político. Então, através da Guarda Nacional, eles começam a comprar cargos de quê? De coronel. Que vai ser o começo do nosso coronelismo. Até hoje, pessoal, na política, já ouviram falar, talvez, assim, aquele político ali, ele é um coronel, é um coronelista, né? Vai ser coronel lá no seu território, no seu estado, aqui você não vai mandar não. Esse senador é um coronel. Vem daí. Porque esses grandes fazendeiros, esses grandes latifundiários, eles compravam esse título de coronel para ser coronel da Guarda Nacional. E aí vamos parar para pensar. Eu tenho uma Guarda Nacional
que ela é formada por pessoas com dinheiro. É uma milícia censitária, uma milícia provincial, ou seja, cada estado com a sua milícia, né, com a sua guarda, pessoas de dinheiro. Eles vão defender os interesses de quem? De quem tem dinheiro. A elite no poder vai defender os interesses dela. Então, essa Guarda Nacional, ela vai ser muito usada para coibir, combater, abafar, acabar, mitigar revoltas locais e populares. Porque nesse momento, pessoal, de grande instabilidade, vamos pensar, Brasil, né, era uma monarquia, tinha ali um imperador. Desde sempre, desde 1500, o sistema que a gente conhece é de monarquia, é um rei, é um imperador governando. No momento, o Brasil fica com poder vago, Pedro I vai embora. E um civil, né, no caso aí 3, depois 1, vai tomar o poder, vai ficar ali como um regente. É ou não é um momento de instabilidade? Né? O que a gente está acostumado é ter um rei, um nome, uma casa monárquica ali governando, agora não tem mais, ele foi embora. Então, esse momento de instabilidade ele vai causar muitas confusões, muitas revoltas. E aí vem a Sabinada, vem a Revolução Farroupilha, vem a cabanagem, vem balaiada. São várias revoltas, a gente vai ver na próxima aula nesse momento. Então era interessante, era necessário ter uma Guarda Nacional. Até porque o Exército, nesse momento, ele era muito incipiente, ele era muito fraco. O Brasil quase não tinha exército, né? E além de tudo, muitas pessoas que compunham o exército eram populares. E quando essas revoltas estouraram, eles ficavam do lado dos revoltosos. Ou quando não eram os próprios revoltosos. Então a solução para causar ordem, a palavra-chave de Guarda Nacional é estabelecer a ordem. Então, para estabelecer a ordem, guardar a lei, guardar a Constituição, guardar o quê? A unidade territorial, a regência cria a Guarda Nacional. Porque essas revoltas também que vão acontecer, elas são muito locais, são também separatistas, né? É lá na Bahia, uma no Paraná, uma no Rio Grande do Sul, o Brasil ainda não tem a ideia de unidade, é uma ideia de país. Então, essa Guarda Nacional, ela foi importante para manter a ordem, para manter a guarda da lei e da Constituição e, sobretudo, para poder dar esse sentimento de unidade aí no Brasil, evitando que o Brasil se desfacelasse, né? Lembrando que há poucos anos antes tivemos a Confederação do Equador, que vimos na última aula, que tentou, né, se emancipar, fora a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, que já falamos já. Outra coisa que foi criada também nesse momento foi o nosso Código Penal, né, o primeiro Código Penal. E outra coisa muito importante foi o ato adicional de 34. O ato adicional, dentre outras coisas, né, ele tem duas facetas muito importantes que podem cair na prova. O que é um ato adicional? O ato adicional é como se fosse um aditivo à Constituição. Vamos supor, hoje em dia, você faz um contrato, né? Um contrato qualquer com alguém. Se alguma cláusula tiver que ser revista, você faz um termo aditivo àquele contrato. Então, o ato adicional, ele é esse termo aditivo, ele é esse anexo à Constituição. É como se fosse, hoje em dia, uma emenda constitucional. Então, estou falando uma linguagem clara para vocês? Está tranquilo, pessoal? Ok. Tá sim, professor. Beleza. Só curioso o fato da polícia, nada ter mudado, né? Oi? Você pode repetir a questão do ato adicional? Sim, vou entrar melhor nele. Qual foi a pergunta antes feita sobre polícia? Não, só comentei que parece que está falando sobre esses guardas que fosse agora também, nada mudou. Esses paralelos são importantes porque tudo acontece, pessoal, na história ele vai ter reflexo sempre no que acontece hoje em dia, né? O que nós temos hoje em dia nas instituições, sobretudo nas instituições mais tradicionais, tem muito reflexo da nossa história. E aí, respondendo a Juju sobre a política com leite, é um pouco mais para frente, tá, Juju? É já na República. Nesse momento é o café mesmo crescendo. O café com leite é quando Minas e São Paulo se revezando o poder, né? Minas com leite, São Paulo com café, mas lá para frente, com os barões de café. A gente está aqui no momento dos coronéis. Um pouquinho antes ali, o café ainda crescendo como produto forte do Brasil. Ele vai, como eu falei, se fortalecer. Forte do Brasil. Ele vai como fortalecer mesmo no segundo reinado. Então, voltando aqui para o ato adicional. Sobre
o ato adicional, professor. Como que funciona mais ou menos? Isso. Então, o ato adicional, como eu falei, ele é um adendo à Constituição. O que ele vai fazer? A primeira coisa que esse ato adicional vai fazer é criar as Assembleias Legislativas Providenciais. Comparando, vou falar de novo, Assembleia Legislativa Providencial. Comparando com o dia de hoje, seria igual às nossas Assembleias Legislativas Estaduais, a Câmara dos Deputados Estaduais. Porque naquele momento, como eu falei, essas revoltas locais, as pessoas queriam poder local. Então, uma forma de dar uma apaziguada, né, nessas revoltas também que aconteciam locais, foi criar comitês, câmaras, para que os locais se reunissem e tivessem voz. Então, esse poder legislativo local, né, essa Assembleia Legislativa Provincial, é criada. Lembrando que estamos num momento aí mais de progresso, né? Um momento progressista, um momento mais liberal, tá? Com um federalismo descentralizando o poder. Outra coisa que vai criar o ato adicional é a regência una. O ato adicional ele vai acabar com uma regência trina. Vai criar uma regência una. E quando cria a regência una, vem uma dúvida. Bem, a Constituição, ela previa o poder moderador. E o poder moderador era do imperador ou do rei. Havendo apenas um regente, ele vai ter o poder moderador, e aí, para não ter dúvida, em que pese fosse um poder do imperador, né, o regente ele não é um imperador, mas para não haver dúvida, o ato adicional ele também acaba com o poder moderador. For claro, então, o ato adicional ele faz duas coisas. Cria o poder, a Assembleia Legislativa Provincial, dá mais poder para as províncias, né, cria uma Assembleia Legislativa e acaba com o poder moderador. Outra coisa importante para falar sobre a Assembleia Legislativa é que, em pese, o ato adicional ele dá poder, ele vai dar voz, né, para os locais, para as províncias, o governador de província ainda vai ser o governador de província ainda vai ser indicado pelo governo central. Tá? Então, tem voz, né? A província vai ter voz na Assembleia, eles vão criar a lei, vão debater a lei, mas a lei só vai ser sancionada, só vai valer a lei se o governador de província, que seria hoje o nosso governador do estado, né? Se o governador da província liberar a lei. E quem indica esse presidente de província, esse governador, é o governo central. Então, está descentralizando, mas não muito. Né? Então a gente vai vivendo uma história de avanços e retrocessos. Você dá avanço e puxa o cabresto. Avança um pouco e puxa o cabresto. Isso é normal na história. E aí, pessoal, o que acontece? Lembra que tinha 3 partidos? Os liberais exaltados, os liberais moderados e os caramurus, que eram os conservadores ou regressistas. Eles queriam que Dom Pedro I voltasse. Só que em 34, Pedrão morre de tuberculose. Em 34 não tem mais Dom Pedro I. Tem sentido haver um partido que pede a volta de Pedro I, que peça a volta para restabelecer o primeiro reinado? Não tem sentido. Então, após 34, acaba, né, esse partido, o partido mais conservador, e vamos apenas com 2 partidos, os progressistas, né, e os regressistas. Os progressistas, eles vão fazer a primeira regência. O primeiro regente uno vai ser progressista, que vai ser a pessoa de Diogo Antônio Feijó. Então, Diogo Feijó, ele é o primeiro regente uno. Ele é liberal, ele vai dar mais poder para as províncias, ele vai tentar descentralizar o poder. Só que acontece, os conservadores começam a brigar. Essas revoluções que estão aí no Brasil, está uma bagunça o Brasil. Uma pessoa que é liberal, não tem poder na mão. E aí, em 37, Feijó faz o quê? Não aguento mais, chuta o balde, entrega o cargo e deixa de ser regente. E aí, em 37, vem Araújo Lima, que já é conservador, e passa a governar. E aí, pessoal, nós temos um grande impasse. Porque quando tem um progressista no poder, o regressista ou o conservador fica brigando.
Quando entra o conservador, o que o liberal vai fazer? O progressista vai ficar brigando. Vai ser aquele cabo de guerra, né? Quem ganha mais? Então, assim, você vai fazer um paralelo. Progressista é a mesma coisa que liberal. Regressista é a mesma coisa que conservador. Então, se a prova vier com um desses termos, são sinônimos, tá? Progressista ou liberal e regressista ou conservador. Então, entra no poder o regressista ou conservador, o nosso famoso Araújo Lima. E aí, o que os liberais e os progressistas falam? Cara, não adianta a gente ficar brigando. Porque nunca vai ser dessa briga. Temos que ter uma solução. E qual foi a solução que eles têm? Criar um clube da maioridade. O que eles pensaram? Se eles conseguem colocar Pedro II, no poder, não vai ter mais briga entre partidos. Vai ser nem liberal, nem conservador. Vai ser Pedrinho. Então, somente com ele assumindo é que a gente vai acabar com essa briga. Por que disso? Porque quando os regressistas entram no poder, eles vão fazer uma lei de interpretação do ato adicional. Eles vão tentar anular aquele ato adicional que deu poder, que deu voz para as províncias. Né? Vou botar aqui na tela. Vamos lembrar que os regressistas são centralistas. Eles não querem que as províncias tenham poder. Então, quando eles assumem o poder, eles vão querer pregar o centralismo. Eles vão querer o poder centralizado ali no Rio de Janeiro. Então, eles vão tentar acabar com o ato adicional que os progressistas fizeram. Percebem essa guerra de poder o tempo todo? Então, o que os liberais fazem? Vamos fazer, pessoal. Aí é aprovar numa lei que libere Pedrinho para governar antes dos 18 anos. É a única solução. E eles criam um clube da maioridade. Mas, pessoal, pensa, na política, nada é tão somente para o bem do povo. Eles não queriam só paz social. Eles não queriam só paz no Brasil. Eles queriam o quê? Poder. A palavra de ordem sempre é poder. E aí, pensa comigo. Se eu promovo o imperador para assumir o trono, antes da maioridade, ele assume qual grupo que o imperador vai querer do lado? O meu grupo. Então eu vou tentar colocar o imperador no trono, obviamente que o objetivo era paz, acabar essa briga de conservador e liberal, só que se eu coloco esse cara no poder e tem paz, tem um momento de estabilidade política, e eu tô junto no poder. Então eu não vou precisar ficar brigando esse cabo de guerra entre conservador e liberal. Eu boto uma pessoa neutra no poder, e eu, liberal, fico junto dele, porque eu que fiz ele subir, e fico com o poder, não tenho que mais brigar por ninguém. Então perceba que nada é por acaso, nada é pra... a gente gosta muito de Pedrinho é tão bonitinho, uma criança fofa. Nada de graça. Nada de graça. Então, é bem por aí, né? Porque Pedrinho era bonitinho, era maneirinho, queria paz social, era coisa de Miss Brasil. Diga lá, Wilson. E nesse ato, nessa emenda que colocaram, era, entre aspas, alguma forma de já ir minando o poder do monarca? Não, na verdade, não tinha esse intuito. Essa emenda era só pra galera que tava lá no meio do caminho. O intuito mesmo era tentar apaziguar essas vozes provinciais que queriam representatividade e tentar ter uma estabilidade política, porque se não existe estabilidade política, o meu poder ele é questionado. E eu não quero que o meu poder seja questionado. Então, quando eu promovo a paz política, não é a paz pela paz, é a paz pelo poder. Então, perceba que sempre vai haver uma relação de poder. Eu quero promover a paz, eu vou dar voz, vou dar poder local para as províncias, para eles deixarem em paz para governar aqui. Enquanto as províncias estão lá brigando, está o partido oposto lá. Você não tem poder, você não consegue controlar, você não consegue dar ordem para o Brasil. Entendeu? Então, sempre é importante de pensar nisso, porque qual é a motivação daqueles atos? A motivação de dar poder local era apaziguar e manter no poder com equilíbrio, com paz política. Tá? Então, quando os progressistas eles pensam nessa solução e criam aí o clube da maioridade, objetivando
fazer isso, eles realmente conseguem. Eles conseguem um apoio popular, porque a própria população entende que somente alguém neutro assumindo o poder vai haver um período de estabilidade, né, política aí para o Brasil continuar avançando. Então, com 14 anos, por isso que foi um período muito curto, só durou 9 anos, né? Pedrinho com 5, ele começa a ser príncipe regente, e com 14 anos ele assume o trono, através desse golpe. E por isso que a gente fala que é um golpe da maioridade. Por que golpe? Porque pela lei, pela previsão legal, pela Constituição, somente com 18 anos. E o Clube da Maioridade, ele conseguiu fazer um movimento popular tão grande que não precisou alterar a lei. Então, Pedro assume com 14 anos, apesar da lei impor que tinha que ser com 18 anos. Por isso é um golpe, porque a lei não foi alterada. E por que os regressistas deixaram? Porque eles não se viam com saída. Como os progressistas tiveram apoio, os liberais tiveram apoio da população, conseguiram fazer, né, a população entender e até pedir que Pedro II subisse ao trono, os regressistas jogaram toalha branca e falaram, é isso, não tem muito o que fazer, não tem o que brigar. Né? E aí, nosso famoso Pedrinho, ele sobe ao trono com 14 anos, super garoto, super jovem. Imagina você com 14 anos virando imperador e imperatriz do Brasil, né? Mas o governo dele, né, que vai ser o segundo reinado, vamos ir para frente, foi um período realmente de estabilidade política, né? Foi um período bem tranquilo. Tá? Então, esses são os fatos políticos mais importantes do período regencial. Sabemos que tivemos regências trinas e unas. Quais foram os atos mais importantes, né, a Guarda Nacional e o ato adicional, e a questão aí do golpe da maioridade nessa briga política entre liberais e conservadores todo o tempo, até fazer até o Clube da Maioridade que os liberais promovem, fazendo com que Pedro II suba ao trono. Tranquilo, pessoal, até aí? Sim. Perguntas? Então vamos para aquele momento que vocês gostam. Trouxe a música, quem me cobrou a vinheta, ó. Eu. Então vamos para a pergunta. Vamos treinar um pouquinho, tá? Primeira pergunta aí do Enem 2010, foi da prova branca. Após a abdicação de Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e por direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos Barões do Café. Não foi Barões da Pisadinha, hein? Pelo amor de Deus, Barões do Café. Para a qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. Então, nesse contexto, essa questão fez uma revisão da aula, né? É quase uma revisão da aula. O contexto do período regencial foi marcado, letra A, por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia, letra B, por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central, letra C, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida, letra D, pelo governo dos chamados regentes que promoveram a ascensão social dos Barões do Café, ou letra E, pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço de velhas realidades sociais. E aí, A, B, C, eu vou de C. Vamos lá. Eu vou de E também. Vamos lá. Temos 2 E, um C, um D, é isso? Acho que sim. Eu vou de C também. Então, beleza. Então, mais C. Essa questão deu dúvida. Eu gosto de mandar dúvida. Que tem dia que eles acertam tudo, né? Nem tem suspense. Vai todo mundo na certa já. Eu nem terminei de ler, eles vão botando aí. Então, vamos por eliminação. Vamos primeiro na C, que a galera falou. Vamos começar pela A.
Está aqui, por revoltas populares que reclamavam da monarquia. Não é o caso. Até tinha um partido, né, que queria a volta do primeiro reinado, mas a monarquia estava estabelecida, embora era um período regencial. E aí, outra coisa importante, que o período regencial, pessoal, foi o primeiro período onde houve uma experiência republicana. Quem está no poder é um civil, né, ou um militar, dependendo do regente, mas não é um imperador. Então, mas assim, não deixa de ser monarquia, tá? Está dentro do período monárquico, período imperial. É só um lapso de tempo que o imperador é menor de idade. Então, o regente é como se fosse um tutor daquele menor, né? O menor não pode responder, mas o pai, a mãe, o regente, o tutor, vai falar em nome dele, vai governar em nome dele. Mas não deixa de ser monarquia. Então, a letra A está fora. Letra B. Por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. Não é o caso também, né? Letra C. Pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. Não, os grupos políticos reivindicam poder. Eles não querem saber de condições de vida para ninguém, né? Eles querem brigar por poder. Ou por um ideal, que é o federalismo ou o centralismo, mas sempre pelo poder, né? Pela questão ideológica do grupo. Então, eu já vi que a letra C não é, né? Acabei já dando aí uma resposta que essa não é. Tá? Então, não é porque eles não estão com melhores condições de vida. Os populares, as revoltas populares, vão ser por melhores condições de vida, mas os grupos políticos não vão brigar por isso. É porque eu interpretei que era melhor condições de vida para eles, entendeu? Sim. Não, mas quando a prova falar condições de vida, está sempre numa esfera social. Tá bom. Letra B. Pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos barões do café. Em que pese ter sido nesse momento que os barões do café ascendem de forma política, porque eles viram coronéis, mas não foi o regente que promoveu. O café fez a ascensão econômica deles e, naturalmente, eles reivindicaram o poder político. Então, em que pese foi nesse governo, foi nesse período, não foi o governo que promoveu eles a ascensão. Tá? Foi o momento, mas não foi motivado. E a letra E. Quem botou letra E está certo. Parabéns. Pela convulsão política. O que é a convulsão política? Essa momento de revolta, né? Muita briga, muita revolta. E por novas realidades econômicas. O que é a realidade econômica nova? É o café surgindo. Que exigiram o reforço de velhas realidades sociais. Lembra que eu falei que os barões do café... Os barões do café, eles eram escravagistas, eles eram conservadores, eles eram tradicionais. Então, em que pese? Eles eram uma nova realidade econômica, né? Estava ascendendo economicamente, eles representavam uma ideia antiga, uma ideia escravagista, uma ideia tradicional, uma ideia conservadora. Então, era um momento de confusão política. Eram grupos novos surgindo com ideias antigas e aquela briga popular, ali aquelas revoltas acontecendo. Então, por isso, letra E. Tranquilo? Vamos fazer mais uma. Observe a imagem a seguir. Essa imagem é uma imagem muito clássica da Guarda Nacional. Geralmente a prova, quando fala de Guarda Nacional, ela traz essa imagem, né? O uniforme aí dos fuzileiros da Guarda Nacional. Com relação à Guarda Nacional, criada durante o Império, é correto afirmar. Letra A. Funcionava como única força armada que podia defender o interesse dos escravistas e coibir a fuga de escravos. Letra B. Objetivava o controle da corte e da burocracia imperial ao frequentes manifestações populares de descontentamento. Letra C. Tinha por finalidade a garantia de segurança da ordem, defender a Constituição, a obediência das leis e a integridade do Império. Ou letra D. Atuava na defesa das fronteiras externas brasileiras, impedindo a expansão de países latinos em direção ao território brasileiro. Essa está fácil. Essa eu basicamente falei a letra já na aula. E aí? A, B, C ou D? A. Maria vai de A. Pode ler as opções, por favor? Lê de novo? Foi mal, professor. A não. C. Cancela o A. Eu também acho que a letra é C, mas depois de você falar que é muito fácil, eu até me segurei. Ai, que medo de errar. Com medo de errar fácil. Gabi, é um minuto de errar. Eu falei de novo já, tá, Edilson? Só um minutinho. É um minuto de errar. Vamos errar. Errar pode aqui, na prova que não pode.
Então, a maioria foi de C, temos aí um B. Então, vamos de novo com o Goiânia e vou comentando. Até por isso eu vi que ele está só no som, né? Mas, ó, muitos 6 chegando, muitos 6 chegando. Show de bola. Então, vamos lá. Letra A. Funcionaram como única força armada que podia defender os interesses escravistas. Vamos lá. Sou eu. Erro meu. É você também? Tá. Funcionava como única força armada que podia defender os interesses dos escravistas e coibir a fuga dos escravos. Então, em que pese a Guarda Nacional ela era formada por barões do café, pelos coronéis que eram escravistas, não foi feito para definir o interesse deles, foi para definir o interesse do governo central em estabilizar o país. E quem coibia a fuga dos escravos era o capitão do mato, né? Era aquele cara de confiança lá do coroné, do barão do café, do fazendeiro. Não era a Guarda Nacional, então a letra A está fora. Letra B. Objetivava o controle da corte e da burocracia imperial, alvo frequente de manifestações populares e desmontamento. Não, ele não queria controlar a corte, ao contrário, é uma ferramenta de controle que a corte tinha para controlar a população. Então, é daqui para cá e não de cá para cá, entendeu? Então, também está errado. O vetor, né, não é um vetor para controlar a corte, é para a corte controlar o povo. Letra D. Atuava na defesa de fronteiras externas, impedindo a expansão dos países latinos. Não, quem controla a fronteira é o exército. A Guarda Nacional era muito mais uma polícia, né? Cuidava da segurança interna. Então, por isso, é a letra C. Parabéns, o Silvio Santos saiu aqui do meu celular, perdão, mas palmas para a galera da letra C. Tinha por finalidade garantir a segurança da ordem. Eu falei ordem. A palavra pensou em Guarda Nacional, ordem. Bota no caderno. Guarda Nacional é igual ordem. Ordem Guarda Nacional. É para lembrar para a prova mapa mental. Defendendo a Constituição e a obediência das leis e a integridade do Império. Então, é isso, quer manter o Império íntegro, evitar que o Império se desmantele, que quebre, movimentos separatistas, movimentos locais, quer a ordem, quer que o Império seja fortalecido. Tranquilo? Então, por isso, a letra C. E aí, pessoal, não trouxe mais muitas questões, senão depois o nosso questionário fica muito já debatido, né? Você tem novidade aí para fazer o questionário. Então, esse foi a nossa aula de hoje, sobre período residencial. Entenda que é um período pequeno, curto de 9 anos, mas que muita coisa acontece. Próxima aula, vamos ver esses movimentos aí. Não cabia numa aula só falar de balaiada, cabinada, sabinagem, farroupilha, tudo numa aula só. Mas na próxima aula a gente vem com esses movimentos aí locais, populares, para debater um a um. Tranquilão? Espero que tenha sido uma aula interessante para vocês. Vocês conseguem fazer muitos paralelos com o presente, sobretudo com a política, né, com os nossos deputados, senadores, que ainda ssão chamados, não são coronéis, são grandes latifundiários, que ainda têm esse título de coroné. Né? Vem daí, tudo começa aí. Tá bom? E que a gente seja aí uma boa base para a próxima aula para debater os movimentos. Obrigado, meninos e meninas. Obrigado pelo feedback mais uma vez. Obrigado pela aula, professor. E bom descanso e estudem. E a gente se vê na próxima segunda, viu? Muito obrigada, professor. Deus, boa noite. Valeu, meninos. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.